e eu sei que talvez alguns de vocês já tenham uma história negativa com revisão, talvez alguns de vocês não estejam tão envolvidos, tão engajados assim com o que a revisão representa, mas eu quero talvez mudar a sua perspectiva aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre técnicas de revisão, vai falar sobre os momentos da revisão, e lembrando que isso aqui é um curso básico, é um curso introdutório, a gente vai tratar só daqueles primeiros tópicos para te sensibilizar, para te fazer conhecer alguns desses nomes que talvez você ainda não conheça, e isso vai te ajudar a começar a procurar as respostas. Lembro que aqui no GRAM a gente vai ter também um curso de mapas mentais. Então, se você quiser aprender a fazer mapas mentais, que para mim são a melhor forma de revisão que existe, o curso vai estar disponível para você também. Então, vamos começar a ver cada um desses pontos aqui. Para que serve a revisão? A principal finalidade da revisão é você se lembrar dos conteúdos importantes, tá? É a revisão que vai estar com você a maior parte do tempo. Se você lembra aquela última aula em que eu falei sobre a relação do material de base com o material de revisão e de aplicação, você lembra que o material de base, ele atua num momento muito pequeno, né? Considerando que isso aqui é o início, isso aqui é o fim dos nossos estudos, o material de base, ele é só um pedacinho aqui, ele é só esse início, quando a gente começa a entender, e para a gente aprimorar um pouquinho esse modelo, você vai ter intervenções do material de base. Digamos que aqui você faz um materialzinho de base, aqui você faz um materialzinho de base, aqui você faz um materialzinho de base e um materialzinho de base. O quê? Porque isso aqui, você está engajado com aprender. E esses materiais de base aqui, que você vai ter as intervenções pontuais, você vai ter a finalidade de aprofundar. Então, o material de base, ele é pequenininho. E aí, mas a influência dele é enorme, né? E os materiais de revisão e de aplicação são materiais que duram muito mais na nossa vida. Uma segunda finalidade que a gente tem no nosso material de revisão, que é muito importante, é uma espécie de substituição da base. Por quê? Eu vou te trazer hoje o conceito de gordura. Eu sei que você sabe o que é gordura, mas eu vou trazer gordura do material, tá? Isso aqui parece um ovo, mas não é não. Isso aqui é a aula do seu professor. Então essa própria aula que você está assistindo, ela tem a ver com isso. Essa parte maior aqui é a aula. E isso aqui é a parte da informação de fato, tá? O que acontece? Essa gordura é a partezinha em que eu faço piadas, em que eu faço a introdução, em que eu conto histórias. Essa gordura aqui, ela não é a parte essencial dos meus estudos. O que é essencial para os meus estudos é a informação. Só que para você chegar na informação, a gordura, ela ajuda. Então, é por meio dela que eu te trago a informação que você precisa. Quando eu conto uma história, você se engaja. Quando eu conto uma piadinha, você acorda. E é por isso que os professores agem como eles agem. Nada é por acaso. Tudo que a gente faz é exatamente com a intenção de que você aprenda melhor. E a gente sabe que às vezes para você aprender melhor você precisa de um outro comportamento. A gente tem alguns problemas nesse caminho porque alguns profissionais acabam caindo mais para um lado ou para o outro, mas na essência todos nós queremos a mesma coisa, que você aprenda. E a gordura ela é uma forma de facilitar o seu aprendizado. E isso significa o quê? Que quando você tem o seu material de base necessariamente tem gordura. Sempre que o professor cita um exemplo ou conta uma história, isso não é a informação em si. E, na verdade, se você pudesse pegar uma aula, se você pudesse pegar um livro e reduzir apenas a informação, colocar só os tópicos, ela seria muito menor. Só que, para cada pessoa, ela teria um formato. Esse é exatamente o seu material de revisão. Seu material de revisão, ele traz só a informação, e não só a informação, ele não traz toda a informação, ele traz só a informação que é importante para você, que é relevante para você, que faz sentido para você e que vai ser necessário para você, porque pode ser que você esteja assistindo uma aula de algum conteúdo e alguma coisa você saiba, você está lá conferindo o professor Elias Santana e de repente ele fala sobre crase, mas você já domina a crase. Você não tem nenhum problema com crase. Ou ele está falando sobre ortografia
e você nunca comete um erro de ortografia. Então, para você, esse tópico não é relevante. Mas às vezes quando ele vai falar sobre análise morfossintática, aí você fala, interessante, porque esse negócio de advérbio é meio difícil. E aí você sabe no que você precisa prestar atenção. Mas se você pega alguém que é iniciante, essa pessoa pode ter problemas exatamente naquilo em que você tem facilidade. Essa pessoa pode não saber o que é crase, quando que a crase ocorre. O material de revisão, ele é próprio de cada pessoa. Eu monto meu material de revisão, só eu preciso entender esse conteúdo e esse material foi construído para mim. Então é muito importante que você tenha essa clareza, que você tenha essa noção de que assim é o material de revisão, tá? Então a finalidade dele é a gente se lembrar e ele acaba substituindo a base de uma certa forma, pegando a informação e trazendo para você aquilo que é mais importante, tá? Quais são os momentos da revisão? E aqui a gente vai ter vários momentos. Vamos dizer que você estude todos os dias, você vai estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso aqui é só um exemplo, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre planejamento, vai aprofundar isso um pouquinho mais. Há vários momentos que você pode revisar. Um desses momentos é ao longo da sua sessão de estudos. Então, quando você está aqui na sua sessão de estudos, você estuda, aí você aplica, quando você resolve questões, e aqui você revisa. Ou seja, depois de você ter estudado, depois de você ter resolvido algumas questões sobre aquele tópico que você estudou, você faz uma breve revisão para saber se está tudo adequado. Para saber se o estudo foi feito certinho, para saber se as questões que você estudou já estão fazendo sentido para você na sua revisão. Então tudo isso tem a ver com o momento de revisão que você pega aqui dentro da sua sessão de estudos. Então, se você tem uma segunda-feira aqui e você estuda durante 4 horas, você já tem pequenos momentinhos de revisão aqui, tá? Uma outra revisão que você pode fazer é no dia seguinte. E essa revisão vai ser no dia seguinte do quê? De tudo que você viu aqui, tá? Só do dia anterior? Só do dia anterior. Isso aqui é para você pegar o fio da meada. Então você vê de onde que você partiu. E para aquelas pessoas que gostam de curva do esquecimento, depois eu vou explicar porque eu estou rindo, essa aqui seria a revisão de 24 horas. Por que eu rio quando a gente fala de curva do esquecimento? Eu sou partidário de você partir sempre do mais simples para o mais complexo. E você fazer revisão de acordo com curva do esquecimento, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, é aquela revisão que você faz 24 horas, depois de estudar, depois uma semana, 15 dias, um mês e aí por diante. Ela é uma revisão dificultosa, porque todos os dias você está estudando e todos os dias você tem que controlar aquilo que você está fazendo, então isso dá um pouco de trabalho, tá? Uma das formas de você lidar com isso é você instituir o hábito da revisão, porque quando você já tem esse hábito, você não precisa mais se lembrar do que você vai fazer. Poxa, o material que eu construí ontem ainda está fresco, então eu dou só aquela olhada só para dar aquela consolidada final. E aí, qual que é a minha sugestão se você não sabe o que fazer? Quando você chega aqui no final, vamos dizer que domingo seja o seu último dia de estudos e que você queira um dia um pouco mais light. Aí você tira o domingo para fazer uma revisão geral. O que isso significa? Você vai ver tudo que você estudou até então. E para a revisão poder ser uma revisão geral, ela vai ter que ter aquelas características que a gente já viu. Ela vai ter que ser uma revisão breve, ela vai ter que ser uma revisão pontual, ela vai ter que ser uma revisão objetiva. Tudo isso tem a ver com o material de revisão que a gente constrói. E mais importante aqui, ela vai ter que ter as suas dúvidas. Não, peraí que as dúvidas ficou feio. Vai ter que ter as suas dúvidas. O material de revisão, novamente, muito importante, ele é o seu material de revisão. Ele não precisa fazer sentido para ninguém mais. Então, para quem gosta de curva de esquecimento, essa revisão aqui é uma boa. Uma revisão que você pode fazer, e que algumas pessoas têm perguntado cada vez mais, é uma revisão ao fim do dia. Essa revisão ela é legal, ela é uma revisão importante de fazer, e ela
associada ao sono, ela ajuda a gente, os indícios que temos são nesse sentido, de que ela ajuda a gente às vezes a lembrar disso melhor, porque aquilo que você trabalha no fim do seu dia, que está mais próximo do sono, principalmente se for um sono de qualidade, 7 a 9 horas, sono noturno, num lugar legal, ele vai te ajudar a receber esse conteúdo de uma forma mais positiva. Então, essas aqui são as possibilidades que a gente tem de momentos da revisão, tá? Você precisa ter com clareza que você não precisa fazer todos, você pode elencar alguns momentos. Se você não sabe o que fazer, o que eu recomendo? Que você faça essas revisões que estão dentro do seu processo de estudo, da sua sessão de estudos, e que você faça essa revisão semanal geral. E aí uma pergunta que surge muito é a seguinte: Fernando, tá, mas como é que eu vou saber? Porque eu vou começar a revisar, aí eu vou começar a produzir material. E quanto mais material eu produzir, mais material eu vou ter para revisar. Então isso vai crescer indefinidamente, vai ter uma hora que eu não vou fazer mais nada além de revisar. Não, não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer na verdade é, aqueles materiais mais antigos que você tem, eles vão tendo uma revisão cada vez mais rápida. Porque se você construiu esse material bem, e a gente vai falar sobre tipos de material de revisão, mas se esse material foi bem construído, se ele é objetivo, breve, pontual, você vai ter facilidade porque você vai entender que depois de um tempo você aprende. Porque a gente escreve porque na verdade a gente não aprendeu. Ou porque a gente está em processo de aprendizado. Mas depois de um tempo você aprende. E quando você aprende, você sente menos necessidade de ter aquele material. Então os materiais mais antigos que você tem, eles são materiais que daqui a pouco você vai revisar com muita velocidade. E essa velocidade vai te dar muito mais tranquilidade para você dizer, olha, isso daqui eu posso revisar rapidão e eu preciso me concentrar naquilo que é mais recente. Porque aquilo que é mais recente precisa de mais foco, aquilo que é mais recente ainda não está consolidado. E é exatamente aqui que eu preciso concentrar a minha energia. Isso vai vir com a sua tranquilidade, com o tempo passando, você vai sentir isso, você vai se sentir diferente como candidato, conforme você for evoluindo. Você vai perceber isso acontecendo, tá? Então não precisa se preocupar com isso, porque o crescimento da revisão, ele não é linear, ele acaba encontrando um platô. E esse platô é um platô positivo que a gente tem aí nesse tempo de revisão, e é esse platô que vai permitir que a gente adicione mais materiais de revisão sem necessariamente aumentar nosso tempo de estudos, beleza? E aí eu trouxe para você algumas técnicas de revisão, tá? Essas não são as únicas e vale a pena você dar uma investigada naquilo que você gosta mais. Eu vou trazer aqui só o perfil geral delas para você poder entender e vou tentar aprofundar no que a gente for falar mais, no que for mais relevante, lembrando que mapa mental a gente vai ter curso aqui no Gran Curso, então você vai poder descobrir como que você pode montar o seu mapa mental, quais que são os requisitos, quais são os elementos mais importantes do seu mapa. Vamos começar aqui pelo resumo. O resumo talvez seja a ferramenta mais comum e mais simples, né? A gente falou em outras aulas aqui da Tieteteca. A Tieteteca normalmente é quem ensina a gente a fazer resumo, é quem pede o resumo pela primeira vez. E a Tieteteca diz que o seu resumo ele tem que ser um resumo completo, que ele tem que trazer as informações mais importantes. E às vezes ela ensina certo e a gente aprende errado também, né? Façamos jus à Tieteteca. Então, ele normalmente é linear e ele tem a base em texto. Qual que é o problema? O problema é que ele é chato. Chato em que sentido? Chato exatamente no sentido dele ser linear. Ele não tem cores, ele não tem variação, essa variação cromática pelo fato de não ter cores, mas também não tem variação de estrutura, porque a gente normalmente não coloca imagens em todo elemento que você for construir de material de revisão. É importante que tenha imagens, tá? Isso torna... A imagem funciona para o material de revisão, assim como o sal funciona para a comida. Então ele torna um pouco mais palatável isso. E é claro que você tem como consumir uma comida sem sal, assim como você tem como consumir um material de revisão sem imagens, mas isso exige, às vezes, um pouco mais de treino, tá? O flashcard, o que é? Eles são cartões que tem frente e verso. E aí na frente você tem um conceito, e no verso você tem uma definição. O que o flashcard faz? Ele faz uso daquilo que a gente chama de recuperação ativa junto com estudo reflexivo. Estudo reflexivo que foi uma expressão cunhada por mim não muito antigamente, é uma expressão bem recente,
E o estudo reflexivo, ele nada mais é do que você pensar, do que você refletir acerca do que você está estudando. É você ter uma postura de não automatismo. Se você está na frente dessa aula e você está simplesmente absorvendo esse conteúdo, você está numa situação automática. Mas se você está numa situação em que você está pensando sobre aquilo que a gente está conversando, se você está numa situação em que você está imaginando como que você pode aplicar isso à sua rotina de estudos, você está usando um estudo mais reflexivo. O estudo reflexivo, ele parte de perguntas, ele parte de ponderações, ele parte de relações, associações. Então, tudo isso faz o estudo ser reflexivo, tá? Uma outra modalidade que a gente tem de material de revisão são as FIFs, que são as fichas de informações fundamentais, que são uma mistura entre mapa e resumo, entre o mapa mental e o resumo. Em que sentido? Elas são materiais mais gráficos, então você pode ter aqui uma introdução com uma imagem, logo em seguida você pode ter uma tabela que torna isso um pouco mais interessante, você pode ter um diagrama aqui mostrando a inter-relação dos elementos, então tudo isso são formas que você tem de tocar essa FIF. Você pode ter o texto também. A gente junta o mapa mental com o resumo para aquelas pessoas que de repente não estão prontas para dar esse salto, ou para aqueles conteúdos que precisam de um pouco mais de aprofundamento, que você sente que o mapa mental talvez não seja a ferramenta mais adequada, a FIF é o que vai te ajudar. E o mapa mental, que para mim é a ferramenta de revisão mais legal que existe nesse mundo, foi uma das melhores coisas criadas no mundo, ele é uma representação gráfica. Isso aqui que você está vendo na sua tela é um mapa mental, falando sobre técnicas de revisão. Ele tem imagens, então você pode ver que eu tenho uma imagem aqui, 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 aqui e aqui, além dessa imagem aqui do meu elemento central. Ele tem cores, então você pode ver que cada ramo tem uma coloração diferente, isso ajuda a gente a achar isso mais legal. E se você por acaso está vendo o mapa mental pela primeira vez, eu espero que você esteja feliz, porque isso vai revolucionar a sua vida. E ele tem uma série de gatilhos. O que isso significa? Você pode ver que eu não estou colocando aqui todo o texto, toda a informação sobre resumo, toda a informação sobre flashcard, toda a informação sobre mapa mental. Não, eu estou colocando apenas alguns pontos e esses pontos eles estão sendo explorados por aquilo que eu já sei sobre esse conteúdo. E isso daqui é uma das noções mais importantes que a gente precisa ter, tá? A gente vai inclusive falar sobre isso, eu já vou antecipar um pouquinho. Material de revisão não é delegação de cérebro. Quando você produz um material que tem todo o conteúdo que você precisa, na verdade você está delegando o seu cérebro, você está delegando a responsabilidade de lembrar do conteúdo. E não é assim que o estudo funciona. Você precisa ter um gatilho. O que é um gatilho? O gatilho é aquilo que você recebe como pista e que dispara o processo de recuperação dessa informação para você poder expressar isso. Quando eu falo sobre automatismo, é sobre isso que eu estou falando. A gente precisa ter muito cuidado com essa percepção, com essa expectativa de que a gente vai esquecer tudo. O estudo não é líquido, tá? O aprendizado não é líquido. Então, não basta você fechar os olhos, dormir, que tudo vai embora. Pelo contrário, quando você dorme, você consolida a memória. Algumas pessoas falam assim, Fernando, eu estou estudando há 1 ano, se eu tirar férias agora, eu vou ter um prejuízo enorme? Não. Se você estuda bem, esse conhecimento ele está consolidado. Você praticou isso por meio das questões, você fez revisões. Então não é essa a situação. A situação que você precisa ter é uma situação de confiança no seu cérebro para você entender que aquilo que você aprendeu está aprendido. Tá? E o mapa mental, ele é esse repositório de gatilhos, assim como o flashcard é. Você tem uma pista. No caso do flashcard, você tem uma definição, e aí você precisa se lembrar do que aquela definição significa. Às vezes você pode fazer até um metamaterial de revisão aqui e falar, você pode ter na frente flashcard. E aí, antes de você virar para você ver a definição, você pensa em, cara, o que é um flashcard? Flashcard é um cartão, é uma ferramenta de revisão, ele ajuda com a recuperação ativa, ele tem na frente a definição, na frente o conceito, atrás a definição, e ele é uma ferramenta excepcional de revisão.
Legal. Dá para você colocar muito mais informação? Dá. Mas se você pegou o básico, aquilo de que você necessita, é isso que você precisa. Essas aqui são as ferramentas principais que a gente tem. Então eu quero até que você dê uma olhada aqui de novo, se você quiser aproveitar para printar essa tela. Você já tem algumas informações, isso aqui é um momento importante para você poder fazer isso e para você poder experimentar com isso, tá? Quer você esteja trabalhando com resumo e você transfira o seu resumo atual, que talvez seja um resumo bastante analítico, ou seja, um resumo longo, peraí, ficou meio analítico aqui, um resumo analítico para um resumo sintético, um resumo por tópicos. Isso aqui é uma coisa bem bacana de a gente fazer. Quer você queira experimentar com flashcards, existe um aplicativo chamado Anki, que é um aplicativo mundialmente conhecido. Gente, a grafia não tá boa hoje, né? Que é um aplicativo mundialmente conhecido que faz o controle desses flashcards por meio de algoritmo. Quer você use o estudo reflexivo, simplesmente pensando naquilo que você está fazendo, ou que você vai construir a sua FIF, ou que você vai fazer o curso de mapas mentais comigo para você aprender essa técnica maravilhosa. Tudo isso são ferramentas que vão te ajudar ao longo da sua jornada e que você precisa ter a clareza de para que elas servem e como que elas vão funcionar na sua vida, beleza? Existe uma outra pergunta que é em relação à frequência da revisão, tá? De uma certa forma a gente trabalhou com isso. O que eu recomendo para você? Eu vou trazer de novo aqui a sua semana de estudos. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ao longo da sua semana de estudos, é importante que pelo menos uma vez você faça a revisão geral. Isso aqui é o mínimo que você vai fazer, tá? Então, no mínimo, uma vez por semana, é importante que você faça uma revisão geral. Existe uma forma de você revisar todos os dias, que é quando você usa mapas mentais. Quando você usa mapas mentais, durante 30 dias, você pode revisar esse conteúdo diariamente, tá? Então, isso é uma possibilidade. E talvez os mapas mentais, junto com os flashcards, seja a única ferramenta que permite a gente fazer isso. A diferença é que o mapa mental, ele dá para você fazer uma revisão geral por dia, dependendo do que você está fazendo, tá? Então a gente, enfim, você vai ver no curso como é que isso funciona. E no caso do flashcard, você tem revisões pontuais. Então você tem aqui revisão pontual, revisão pontual, revisão pontual. Enquanto com os mapas mentais, é uma revisão geral. Deixa eu colocar aqui só para o pessoal que chegar depois saber que isso é uma revisão geral. A frequência mínima, então, é uma vez por semana. Existe esse cenário, entre aspas, ideal, que é um cenário diário, mas a revisão que você precisa fazer, ela vai depender do conteúdo que você está estudando, da técnica que você está utilizando e do aprendizado que você tem, tá? Uma coisa que eu vejo muito as pessoas fazerem, elas ficarem dependentes de metodologia. E é importante você seguir o método, é importante você fazer aquilo que a gente normalmente preconiza como boas práticas, mas é importante que você não se apegue a isso. O que isso significa? Se por acaso foi estabelecido lá que nos primeiros 30 dias dos mapas mentais, você vai revisar todos os dias, e no 15º dia você sentiu que você já está bem, você pode pular para a próxima etapa, você pode se comportar com os mapas mentais, você vai fazer uma revisão semanal em vez de fazer uma revisão diária. E então você precisa ter essa autonomia, essa maturidade para tomar esse tipo de decisão, tá? Porque isso vai fazer muita diferença para você, beleza? Vamos lá. A pergunta é a seguinte: qual a melhor técnica de revisão? Se eu pudesse, se alguém me exigisse que eu dissesse qual que é a melhor técnica, eu acho que você já sabe a resposta. Eu diria que são os mapas mentais. Algumas pessoas diriam que são os flashcards e ainda tem gente que defende que são os resumos. Objetivamente falando, sobre aspectos muito cerebrais de fato e associando isso aos nossos estudos, o mapa mental ele sai ganhando por todas aquelas questões, tá? Por cores, por formas, por interrelações que a gente estabelece. O mapa mental
ele representa a forma como a gente pensa. Então, você sabe que uma ideia puxa a outra, um pensamento puxa o outro, e é exatamente assim que o mapa se comporta. Cada ideia do mapa tem relação com outras tantas ideias, e você poderia fazer talvez um mapa mental com todo o conteúdo do mundo, caso houvesse um espaço disponível para isso. Mas a reflexão que eu quero trazer para você é a seguinte: a melhor revisão é aquela que você faz. A melhor técnica é aquela que você usa. Não adianta, e eu repito isso muito, porque isso é talvez um dos elementos mais importantes que a gente tenha. Não adianta eu ter uma técnica melhor que você não usa. Eu sou apaixonado por mapas mentais, eu sempre gostei, já gravei vídeos falando sobre como que eu passei em concurso só usando mapas mentais e questões, mas a questão não é essa. A questão é que nem todo mundo vai se adaptar aos mapas como eu me adaptei, e eu já insisti muito para que as pessoas fizessem isso, já dei aula de mapas mentais para milhares de pessoas, e eu sei que muitas pessoas vão realmente ver as suas vidas transformadas, como eu vi. Primeira vez que eu me deparei com mapas mentais foi no livro do William Douglas que eu li, tinha uma página que falava sobre mapas mentais, eu olhei aquele negócio e falei, cara, isso é interessante, mas não corri atrás. E aí, tempos depois, vi um outro livro que falava sobre isso e comecei a me interessar mais, comecei a estudar, procurei o Tony Buzan, que foi o criador dos mapas, comecei a consumir o material dele e a ver verdadeiramente como que aquilo funcionava. Então isso fez muita diferença para mim, tá? Mas eu sei que nem para todo mundo vai ser isso. Pode ser que para você um flashcard faça mais sentido, pode ser que para você um resumo faça mais sentido. E tudo bem, desde que você use essa ferramenta. Não adianta você querer usar mapa mental e não usar, e deixar de usar um resumo que talvez você usasse com muito mais qualidade, com muito mais frequência. Essa é a ideia. A melhor técnica é aquela que você usa, tá? E para a gente poder fechar esse tópico aqui, a gente vai falar sobre aquela questão que a gente já tinha discutido de delegação do cérebro. Eu posso trazer aqui uma série de ideias para você em formato de mapa mental que vão te trazer a ideia do que a gente trabalhou. Então, ao longo do curso, né, a gente falou, por exemplo, sobre estudo ativo, a gente falou sobre técnicas de revisão, que estamos trabalhando agora, nós falamos sobre tipos de resolução de questões, e aí nós falamos da resolução patrola, semáforo e cientista. Opa. Bom, fica só o Czinho ali. A gente falou sobre uma série de pontos. Quando eu te trago cada um desses pontos e te pergunto o que eles significam e você me dá uma resposta e você consegue elaborar uma resposta, isso significa que você entendeu. Agora, se você tem um documento, e nada de errado em relação a isso, se você tem um livro, se você tem um material que tem tudo escrito ali, é muito mais difícil você se lembrar. Por quê? Porque no momento que você precisar dessa informação, você sabe que você tem a quem recorrer, e a quem, no caso, é o seu material de estudos. Só que, e se não fosse assim? E se você precisasse se lembrar? A questão é quando a gente precisa se lembrar de um conteúdo, é muito mais fácil a gente se lembrar de um conteúdo. E eu acho que uma das noções mais importantes a respeito de revisão é exatamente a gente ter isso. Eu levei muitos anos para entender isso, entender que na verdade a função não é a gente delegar o cérebro, mas sim a gente criar esse repositório de gatilhos que tanto vai ajudar a gente. Ou seja, eu coloco só uma pista a respeito do que eu preciso me lembrar, e essa pista ela vai me ajudar a percorrer o caminho até aquela informação dentro do meu cérebro, fazer as sinapses, né? Percorrer esse caminho dentro do meu cérebro. E quanto mais vezes eu fizer esse caminho, mais claro ele vai ser, mais rápido ele vai ser e mais facilidade eu vou ter para recuperar essa informação que eu tanto preciso. E o que a gente precisa no dia da prova nada mais é do que recuperar essa informação. Eu espero que essa aula sobre revisão tenha sido útil para você. Mais importante, espero que você esteja colocando em prática cada um desses nossos encontros e a gente se vê na nossa próxima oportunidade. Até lá!